Você já passou por um momento difícil em sua vida e sentiu que a adversidade parecia impossível de superar? Seja uma perda, uma crise financeira, um problema de saúde ou qualquer outra situação desafiadora, todos enfrentamos momentos em que nos sentimos desamparados. Mas e se eu te dissesse que a filosofia pode nos ensinar a lidar com isso de uma maneira mais sábia e equilibrada? No vídeo de hoje, vamos explorar como os princípios do estoicismo podem ser a chave para superar as adversidades da vida. Vamos aprender com filósofos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio como manter a serenidade diante dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, crescer com eles. O estoicismo é uma filosofia prática e um dos seus maiores legados é nos ensinar que as dificuldades não são obstáculos permanentes, mas oportunidades de crescimento. No vídeo de hoje, vamos aprender como aplicar esses princípios do estoicismo para superar adversidades, controlando nossas emoções e mantendo a paz interior, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você está enfrentando uma crise ou se simplesmente quer se preparar para os inevitáveis desafios da vida, este vídeo é para você. Ao longo do conteúdo, vamos abordar como o estoicismo pode nos ajudar a ver a adversidade não como algo que nos destrói, mas como algo que pode nos fortalecer e nos ensinar valiosas lições. Agora que entendemos um pouco sobre o que vamos explorar, vamos começar com o primeiro passo crucial para superar qualquer adversidade: aprender a aceitar o que não podemos controlar. Vamos ver como o estoicismo nos ajuda a lidar com isso. E se você é novo por aqui e está em busca de mais conteúdos sobre filosofia prática, autodesenvolvimento e como aplicar o estoicismo no seu dia a dia, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização e fica por dentro de tudo o que ajudará a tornar sua mente mais forte e serena. O primeiro princípio fundamental do estoicismo que vamos explorar é a aceitação do incontrolável. Todos nós enfrentamos situações que estão completamente fora de nosso controle, como a morte de um ente querido, uma doença inesperada, ou até mesmo eventos globais que afetam a nossa vida. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar como reagimos a esses acontecimentos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Aprenda a distinguir entre elas. Esse é o primeiro passo para cultivar uma mentalidade resiliente, aceitar o que não podemos mudar e focar no que está ao nosso alcance, nossas ações, atitudes e respostas. Se você parar para pensar, as maiores fontes de sofrimento em nossa vida muitas vezes vêm do desejo de controlar o que está além de nós. Se alguém fica doente ou se perde um emprego, podemos nos desesperar, tentando mudar algo que não podemos. No entanto, o estoicismo nos ensina que nossa paz de espírito depende de aprender a aceitar a realidade das situações e a focar no que podemos fazer com elas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seus Pensamentos: você tem o poder de controlar sua própria mente e sua reação às coisas externas. O que acontece ao seu redor não é o que importa, mas como você lida com isso. Isso nos mostra que, mesmo diante de situações difíceis, nossa atitude pode ser uma poderosa ferramenta para encontrar paz interior. Quando enfrentamos uma adversidade, é fácil se deixar levar pela frustração ou até pelo desespero. No entanto, a primeira coisa que o estoicismo nos ensina é fazer uma pausa e refletir. Isso está sob meu controle? Posso mudar o que está acontecendo? Se a resposta for não,
então a melhor atitude é aceitar a situação e começar a trabalhar no que você pode controlar, sua reação e as ações que você tomará a partir daí. Por exemplo, se alguém recebe a notícia de uma doença grave, em vez de resistir e se desesperar, o estoico aprenderia a aceitar o diagnóstico e buscar maneiras de lidar com ele, cuidando da saúde mental e física de forma prática e positiva. A aceitação do incontrolável não é um ato de resignação, mas sim de sabedoria. Ao aceitar as coisas como são, sem tentar forçar o que não podemos mudar, ganhamos a liberdade de agir de maneira mais eficaz e com mais clareza mental. Isso nos permite lidar com as dificuldades de forma mais serena, sem nos perdermos na frustração e no medo. Agora que entendemos como a aceitação do incontrolável é fundamental para enfrentar as adversidades com serenidade, vamos passar para o próximo conceito importante do estoicismo: ver a adversidade como uma oportunidade de crescimento. No estoicismo, a adversidade não é vista como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento. Essa ideia pode parecer contraintuitiva à primeira vista, mas é um dos maiores ensinamentos dessa filosofia. Ao invés de ver as dificuldades como algo que nos puxa para baixo, os estoicos nos ensinam a ver esses momentos como uma chance para desenvolver virtudes, aprender lições valiosas e crescer como seres humanos. Epicteto, um dos principais pensadores estoicos, nos diz: não são as dificuldades que nos afligem, mas nossa atitude em relação a elas. Ou seja, não são as situações difíceis em si que nos derrubam, mas como escolhemos reagir a elas. A adversidade, então, é uma oportunidade de exercitar virtudes como a resiliência, a sabedoria e a paciência. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, reflete frequentemente sobre como as dificuldades e as adversidades são essenciais para a formação do caráter. Ele escreveu: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que os obstáculos, ao invés de nos impedir, podem nos impulsionar a agir de maneira mais eficiente e mais alinhada com nossos valores. Por exemplo, imagine que você está enfrentando um desafio significativo, como a perda de um emprego. Em vez de se concentrar no que foi perdido, a filosofia estoica sugere que você se pergunte: o que posso aprender com essa situação? Como essa adversidade pode me ajudar a crescer e me tornar mais forte? Quando estamos enfrentando momentos difíceis, nossa primeira tendência pode ser nos desesperar ou buscar uma solução rápida. No entanto, o estoicismo nos ensina a pausar e refletir. O que isso pode me ensinar? Como essa situação pode ser usada para me tornar uma pessoa mais resiliente ou mais sábia? Vamos pegar o exemplo de uma crise financeira. Ao invés de apenas sentir medo ou raiva, pense em como esse desafio pode ser uma oportunidade para repensar seus hábitos financeiros, aprender mais sobre gestão de dinheiro e até fortalecer sua disciplina e autossuficiência. O sofrimento pode ser minimizado quando o vemos como uma oportunidade de aprender e melhorar. A adversidade, quando encarada de forma estoica, não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aproveitado. Cada dificuldade que você encontra é uma chance de fortalecer sua mente, aprimorar suas habilidades e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Como os estoicos ensinam, as adversidades são testes para nossas virtudes. Elas nos mostram o quão bem estamos aplicando nossos princípios e onde ainda podemos melhorar. Essa mentalidade transforma completamente nossa relação com os desafios. Ao invés de nos sentir derrotados, podemos olhar para eles como oportunidades de crescimento pessoal. O que mais podemos aprender e como podemos usar isso para nos tornarmos mais fortes?
Agora que entendemos como a adversidade pode ser uma oportunidade de crescimento, vamos explorar outro conceito fundamental no estoicismo, a reflexão diária. Como a prática diária de reflexão pode nos ajudar a lidar com os desafios de maneira mais consciente e equilibrada. Se o primeiro passo para superar as adversidades é aprender a aceitar o que não podemos controlar, o próximo passo, igualmente importante, é entender que as adversidades podem ser oportunidades de crescimento. Para o estoicismo, os momentos mais difíceis da vida não são vistos como simples obstáculos, mas como chances para aprimorar nossa virtude, resiliência e sabedoria. Como vimos em Marco Aurélio, ele acreditava que o próprio obstáculo, a ação, poderia se tornar o caminho. Ele escreveu: "O obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Isso significa que, ao enfrentarmos desafios, temos a oportunidade de crescer e nos fortalecer, se soubermos usar essas dificuldades a nosso favor. Epicteto também nos ensina que não são as dificuldades da vida que nos afetam, mas como escolhemos reagir a elas. Em outras palavras, cada adversidade traz consigo uma lição valiosa. Não precisamos ser definidos pela dor ou sofrimento que enfrentamos, mas pela maneira como escolhemos reagir a eles. A adversidade pode ser uma oportunidade de crescimento se a encararmos com a mentalidade de que temos algo a aprender. Para colocar isso em prática, vamos refletir sobre como você pode ver a adversidade de uma forma diferente. Em vez de sentir que um problema é um peso insuportável, tente perguntar a si mesmo: o que isso está me ensinando? Como posso usar essa situação para me tornar mais forte ou mais sábio? Por exemplo, se você perde um emprego, a reação imediata pode ser de frustração, raiva ou medo. Mas, ao invés de se concentrar apenas no que foi perdido, pergunte-se: como posso usar essa experiência para aprender mais sobre minhas habilidades e talvez buscar algo que me traga mais realização? O que posso melhorar em mim mesmo com esse desafio? Uma outra maneira de ver a adversidade como uma oportunidade de crescimento é olhar para ela como um teste de seu caráter e virtude. Por exemplo, se você enfrentar um grande conflito pessoal ou profissional, em vez de reagir com raiva ou frustração, você pode ver isso como uma chance de praticar autodisciplina e sabedoria. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira força está na forma como lidamos com os desafios da vida. Ele acreditava que, ao escolher como reagir, somos capazes de fortalecer nossa moral e caráter. Ao tomar decisões sábias, mesmo em tempos difíceis, cultivamos nossa virtude. Assim, cada dificuldade, cada desafio e até cada falha que enfrentamos pode ser uma ferramenta de autodescoberta e aperfeiçoamento pessoal. O estoicismo nos ensina que, em vez de vermos as adversidades como um peso, devemos vê-las como oportunidades de fazer as pazes com nós mesmos e crescer em virtude. Agora que aprendemos a ver a adversidade como uma oportunidade de crescimento, vamos falar sobre uma prática que pode nos ajudar a lidar com qualquer situação difícil: a reflexão diária. Como a prática constante da reflexão pode fortalecer nossa mente e nos ajudar a lidar com qualquer adversidade? Vamos descobrir. A prática da reflexão diária é uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, acreditavam que para viver de forma virtuosa e equilibrada, era essencial parar todos os dias e refletir sobre nossas ações, nossos pensamentos e nossas reações às situações que enfrentamos. A reflexão diária nos permite olhar para nossas vidas com um olhar crítico e construtivo, identificar onde podemos melhorar e corrigir nossos erros. Essa prática é como um exercício mental para fortalecer nossa resiliência e nos preparar
para enfrentar os desafios de maneira mais sábia. Marco Aurélio, por exemplo, reservava tempo todos os dias para escrever suas reflexões em seus pensamentos. Nesses momentos, ele revisava suas ações, verificava se havia algo que ele poderia ter feito de maneira diferente e se perguntava como poderia melhorar no dia seguinte. Ele via a reflexão diária como um ato de autoaperfeiçoamento. Em uma de suas famosas passagens, ele escreve: "O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha." Ele estava constantemente se lembrando de que a melhoria pessoal não é só uma questão de felicidade individual, mas de contribuir para o bem coletivo, o que é uma visão central no estoicismo. Mas como aplicar isso na sua vida? Comece reservando alguns minutos do seu dia, preferencialmente no final, para refletir sobre o que aconteceu. Pergunte-se: como reagi às situações difíceis hoje? Houve algo que eu poderia ter feito de forma mais sábia ou mais equilibrada? Isso pode ser feito de várias formas: escrevendo um diário, fazendo uma meditação ou simplesmente sentando em silêncio e pensando sobre as suas ações. O objetivo é ser honesto consigo mesmo e avaliar o que você fez bem, o que poderia melhorar e como pode agir de forma mais alinhada com seus valores no futuro. Vamos pegar um exemplo prático. Imagine que você tenha enfrentado uma situação difícil, como uma discussão com um colega de trabalho ou um contratempo pessoal. No final do dia, em sua reflexão diária, pergunte-se: como reagir a isso? Eu poderia ter mantido mais calma ou agido com mais paciência? Ao refletir sobre essas situações, você pode perceber que, em algumas situações, a adversidade é uma oportunidade para praticar autodisciplina ou empatia. Esse exercício de reflexão diária ajuda a melhorar essas virtudes, tornando você mais preparado para lidar com as adversidades de maneira mais tranquila e mais sábia. Os benefícios da reflexão diária vão muito além de apenas pensar sobre o dia. Ela nos ajuda a nos conectar mais profundamente com nossas emoções, a entender por que reagimos de certa maneira e a encontrar formas de agir mais de acordo com nossa natureza mais sábia e virtuosa. Além disso, essa prática torna o processo de superação das adversidades mais eficaz, pois, ao refletirmos regularmente sobre nossas respostas, passamos a tomar decisões mais conscientes e menos impulsivas. Agora que entendemos como a reflexão diária pode nos ajudar a melhorar nossa capacidade de lidar com as adversidades, vamos concluir com algumas dicas práticas para aplicar o estoicismo em sua vida diária. Hoje, exploramos como o estoicismo pode nos ajudar a superar as adversidades da vida. Vimos que o primeiro passo é aceitar o que não podemos controlar, como uma forma de evitar o sofrimento desnecessário. A segunda lição importante é entender que a adversidade, longe de ser um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprender e de aprimorar nossas virtudes. Além disso, discutimos a importância da reflexão diária, que é essencial para nos manter alinhados com nossos valores e princípios. Ao refletir todos os dias, conseguimos identificar onde podemos melhorar, aprender com nossas reações e, assim, nos fortalecer emocionalmente. Por fim, o estoicismo nos ensina que os desafios da vida não precisam nos derrotar. Pelo contrário, podemos usá-los como ferramentas de autossuperação, transformando-os em oportunidades para crescer em resiliência, sabedoria e paz interior. Hoje, exploramos como o estoicismo pode nos ajudar a superar as adversidades da vida. Vimos que o primeiro passo é aceitar o que não podemos controlar, como uma forma de evitar o sofrimento desnecessário. A segunda lição importante é entender que a adversidade, longe de ser um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprender e de aprimorar nossas virtudes. Além disso,
discutimos a importância da reflexão diária, que é essencial para nos manter alinhados com nossos valores e princípios. Ao refletir todos os dias, conseguimos identificar onde podemos melhorar, aprender com nossas reações e, assim, nos fortalecer emocionalmente. Por fim, o estoicismo nos ensina que os desafios da vida não precisam nos derrotar. Pelo contrário, podemos usá-los como ferramentas de autossuperação, transformando-os em oportunidades para crescer em resiliência, sabedoria e paz interior. Agora é a sua vez. Comece a aplicar os ensinamentos estoicos em sua vida diária. Pergunte a si mesmo: o que posso controlar aqui? Quando as adversidades surgirem, use a reflexão diária como uma ferramenta para aprender e crescer. Ao fazer isso, você não só superará os desafios, mas também se tornará uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre o estoicismo e como aplicá-lo na sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com quem você acha que também se beneficiaria desses ensinamentos e nos deixe um comentário sobre como você tem lidado com as adversidades em sua vida. Adoraríamos ouvir suas experiências. Obrigado por assistir e lembre-se, os desafios não definem quem você é, mas sim como você reage a eles. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a jornada para uma vida mais equilibrada e cheia de resiliência.